Pessoal, boa tarde. Vamos encerrar hoje, se assim Deus permitir, o nosso capítulo 19. Muito interessante. E hoje, que é as cruzadas e o fim da Idade Média. Hoje nós vamos ver o Renascimento, transmigração dos povos e o fim da Idade, se Deus quiser. Então, como de costume, vamos ouvir nossa irmã a prece inicial. Senhor Jesus, irmão querido, obrigado por mais um dia de vida, obrigado a Deus, nosso Pai, e queremos agradecer a espiritualidade amiga que preparou para nós com tanto carinho esse ambiente para que aqui pudéssemos estar. Agradecer também ao nosso anjo da guarda que está sempre conosco e aos amigos espirituais que vêm participar conosco e vêm nos ajudar nesse estudo, nessa tarde de estudo. Mestre Jesus, como o Senhor mesmo nos diz, quando estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria no meio delas. Ciente da sua presença, Mestre, nós estamos mais uma vez na nossa casa para continuarmos o nosso estudo sobre o livro A Caminho da Luz. Nós pedimos que a espiritualidade amiga proteja as pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, e que os amigos espirituais possam ir até os nossos lares, abraçar os nossos familiares, levando a paz, levando a luz para eles, e que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre o Renascimento. Veja bem, o que é o Renascimento? Foi logo depois, né? A Idade Média foi até mais ou menos o século XIV. Então, um período que entre os séculos XIV e século XVI houve a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então foi uma época de desenvolvimento muito grande, começou a ser fomentado tanto no sendo cultural, artístico, científico, político, e realmente houve uma mudança enorme do pensamento europeu na época. Tendo como base, a base de tudo, olha que interessante, sempre tem base, o desenvolvimento é calcado em alguma coisa já que estava adormecida, que foi soterrada, podemos dizer assim, durante o período negro da Idade Média, dos conhecedores de onde? Da Grécia e de Roma. Então tudo aquilo, os grandes filósofos, tudo aquilo que já tinha na Grécia, que ficou praticamente inerte durante a Idade Média, voltaram com força, né? Os conhecimentos clássicos, né, da época, desenvolvidos por esses povos, foram então começaram a florescência depois desse período tenebroso, Idade das Trevas, como dizemos assim. Então, o que nós podemos dizer? Que o Renascimento representou o quê? Uma mudança realmente do pensamento medieval, daquilo ali, bitolado naquilo ali, né? Que foi como? Influenciado pela igreja e pelos dogmas, que eram muito duros aquilo ali. Então, a partir do século XV, né, pouco a pouco, a ciência foi chegando, devagarzinho, né, dando lugar, comprovando certos dogmas, certas atitudes tomadas então pelo clero de amordaçar as pessoas, precisavam devagarzinho serem aumentados, as pessoas começarem isso aí, de uma forma que a espiritualidade já colocou as pessoas certas e a influência certa para que naquele momento começasse sim as mudanças. Então aqueles que vieram, ou aqueles que já estavam espiritualizados, que tinham capacidade já de receber essas influências boas, começaram devagarzinho. Então sempre tem a mão espiritual de Jesus através dos seus emissários para
começasse, como podemos dizer assim, a valorização da racionalidade acima dos dogmas religiosos. Então isso é muito importante para a gente entender. Então começou a idade da razão, começou aí. Quer dizer, podemos dizer então que foi do século XV ao século XIX que chegou a doutrina espírita, foi devagarzinho, os primeiros passos foram dados, porque nenhuma mudança é feita nos tempos da Terra, é diferente do tempo no espaço. Então 4 séculos aqui para nós é muita coisa, mas o mundo espiritual não tem esse, é algo que nós não podemos mensurar pelo tempo da Terra, porque o tempo da Terra é feito de acordo, foi criado estudado em termos da rotação e translação, em volta do Sol e em volta de si mesmo, que dá o dia e o ano. Então cada planeta, nós já estudamos na Gênesis, ele tem o seu tempo, 24 horas aqui, tem planeta que é 3 horas só, tem outros que é muito mais, então tudo é relativo para a gente entender. Então foi o início realmente de algo importante na evolução da humanidade, não só na parte cultural, como também na parte científica, né? Coisas fantásticas foram arquitetadas na idade, no Renascimento, e nós vamos para frente, nós vamos estudar mais isso aí. Então, quer dizer, o modelo, no início, não quebrou totalmente o anterior, porque era muito difícil, uma coisa arraigada na igreja, que mandava, que tinha o poder da excomunhão, que o povo corria de medo mesmo, que as pessoas ficavam deprimidas até quando eram excomungadas, e às vezes até se suicidavam, eram alijadas da sociedade, é uma coisa horrorosa, né? Que nós vimos inclusive como é que chama? Na Inquisição, não é verdade? Então isso aí é muito interessante para a gente ver as coisas devagarzinho. Então, isso que nós falamos há pouco, antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, a respeito do que está acontecendo no mundo, no Brasil, as desgraças, as mortes, os assassinatos e tantas outras coisas, tudo tem uma razão de ser. Então, praticamente agora, nós estamos num tempo de transição, de mudança. Então, está aflorando a colheita do joio e do trigo. Então, está muita coisa que era escondida, que demorava gerações para aparecer, hoje não tem mais isso. As coisas são muito rápidas, a mudança é muito rápida. Então, está passando acelerada as coisas, então é natural. Nós estamos em processo de mudança. Então, tudo isso a gente tem que olhar sempre com olhos de piedade, de não colocar ódio, né, naquele assassino, naquele que fez isso. Por quê? Porque tudo está em uma razão de ser, cada um segundo as suas obras. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos infectados pela mídia e criarmos um ódio negativo que não vai fazer nada e vai fazer mal para nós. Então a melhor coisa que tem, sabendo a notícia, sim, nós vamos ver. Aconteceu lá em Blumenau, soube da notícia. Bom, o que nós precisamos fazer? Vamos vibrar para esses espíritos, essas crianças que são espíritos antigos, o corpo é pequeno. Inclusive até para aquele irmão que sim, cometeu. Lógico, manda luz, tudo. Nós fizemos o nosso evangelho ontem. Exatamente, a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque todos nós temos chance de seguir. Será que em algum momento da nossa vida, desde o início, nós não fizemos isso também? Não fomos assassinos? Não fomos assassinados em algum momento? É isso aí. Então, essa contaminação que o entorno nos faz é muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado. O choque, primeiro, choque. Natural. Mas o que a gente pode fazer? Vibrar, mandar luz, tudo, e isolar. Vamos deixar de ver a televisão, mostrar sangue, mostrar cadáver, mostrar isso, mostrar aquilo, coisa que vai nos fazer mal, que vai despertar em nós instintos baixos nossos que nós trazemos de outras coisas, de raiva, de rancor, de ódio. Isso aí é o que nós estamos combatendo, sempre combatendo isso. Então isso aí, e tudo isso para dizer que as coisas, as mudanças acontecem, não tem como, temos que seguir. E essas pessoas que foram dadas todas as oportunidades, esses nossos irmãozinhos psicopatas, sociopatas, tantas vezes que têm problemas que nós sabemos que não é do cérebro daqui agora,
são do Espírito que vão vindo, foram dadas todas as oportunidades do despertamento. E eles simplesmente não aceitaram, não quiseram por comodismo, ou ainda não estavam preparados, não estava na hora. Então, o que vai acontecer? Esses irmãozinhos serão, no momento oportuno, levados para o mundo de acordo com a vibração dele, vibração consciencial de cada um de nós, seremos arrastados. É assim que funciona. As pessoas têm ideia, né, que São Pedro está lá com a caderninha falando, você vai e você fica, você vai e você fica. Não é assim. Nós, a nossa essência espiritual, já sabe, aquilo ali nós somos arrastados, querendo ou não, atração. É o mundo, a atração que vai. Estou indo, tchau, não tem como. Por quê? Porque a vibração minha não ainda consegue uma vibração superior que case. Mas é castigo? Não, é oportunidade. As pessoas que não conseguiram ou não era tempo do seu despertar ainda, possa fazer. E assim as coisas acontecem. É assim que a gente tem que pensar. Então, essa mudança da Terra com o Renascimento foi muito importante. Mas nós sabemos que tudo tem uma razão de ser. Tudo derivou do livre-arbítrio do homem, que pegou a religião como fosse sua, o poder subiu, o egoísmo tomou conta de pessoas, de povos, de países, e deu no que deu. Deus não interfere, mas dá oportunidade para todos nós. Então ele fica lá. O tempo é esse? Foram mil anos? Tudo bem, vamos fazer o que pode fazer. Estamos desamparados? Ficamos desamparados um dia? Não. Vimos na história de Francisco de Assis, Francisco de Sales, tantos outros espíritos de luz que chegaram a prestar sua mensagem. Na idade contemporânea que nós estamos, a mesma coisa, estamos aí, quantos luminares, Gandhi, Martin Luther King, Chico Xavier e tantos outros que vieram trazer sua mensagem boa. Agora, nós temos o discernimento. O que a doutrina espírita traz para nós? É exatamente essa capacidade de discernir. Nós sabemos. Primeiro, sabemos que somos seres não só de uma existência, de múltiplas existências. Vida uma só, existências, múltiplas existências. Sabemos que viemos simples e ignorantes, nosso início no reino nominal, e exercendo o nosso livre-arbítrio, fomos fazendo escolhas, e as escolhas trazendo consequências. As consequências foram ruins? Não, foram experiências nossas. Sim, nós experienciamos no mal também, somos responsáveis, porque para você saber alguma coisa tem que ter vivido aquilo lá. Mas até depois falar, aquilo ali não me serve mais, eu vivi aquilo. Então não adianta sermos condenados porque erramos. Não, em algum momento esse erro, esse engano serviu para a nossa evolução. Quando nós aprendemos a discernir entre o bem e o mal, a consequência de uma má escolha e de uma boa escolha. Então sempre o que acontece conosco, nós esquecemos por comodidade. Aquela pessoa jogou praga em mim, aquilo ali fez isso para mim. Será que é isso? O que eu fiz para merecer isso? Muitas vezes você fala, o que eu fiz para Deus? Você não fez para Deus, você fez para você mesmo, para nós mesmos. Esquecemos. E aí vem aquele momento do despertamento. A dor nada mais é que um despertamento. Opa, é isso aí. É sinal, se eu estou passando por essa situação, é que em algum momento eu provoquei isso lá atrás, de alguma forma, ou inconsequentemente ou consequentemente. Mas se eu ferir alguém, chegou, ou me feri, chegou o momento do acerto, é natural. E agora nós estamos nessa transformação, exatamente aproveitando o nosso conhecimento milenar. Todos nós aqui somos seres milenares aqui na Terra. Não somos aqui, estamos aqui, viemos de algum lugar, nós viemos, o início, e estamos aqui aprendendo a escolher. Podemos resumir a doutrina espírita isso aí, é a arte de nos ensinar a escolher bem. Você escolheu bem? Não precisa ter uma religião
formal. Não. Tem que ter espiritualidade, ligação espiritual. Essa é a melhor coisa que existe. O que adianta ser um freio da religião, que você faz tudo freado, mas o seu íntimo, você está rindo aqui, por dentro você está morrendo de vontade de fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque senão vai acontecer isso. Não, não é assim que funciona. Eu não vou fazer isso porque eu sei que não me convém. É esse o compromisso que a gente tem. Não me convém, então eu não quero mais fazer isso. Por discernimento. Por quê? Vai me causar dor. Por que eu quero dor? Eu quero paz, tranquilidade. Então, podemos dizer que o renascimento humano nosso, nós estamos naquela fase maravilhosa do renascimento individual de cada um de nós. Estamos renascendo, sob todos os pontos de vista, para um mundo de regeneração. Então, é o renascimento nosso, de termos a oportunidade de ficarmos no planeta, seguirmos adiante, desenvolver o planeta. Agora, se não der, vamos para outro de acordo com a nossa vibração, não é da nossa escolha não, gente, porque é a vibração nossa que vai ditar onde vamos, seremos atraídos ou repelidos. Às vezes você quer ir para lá, ficar aqui, mas somos repelidos. Por quê? Porque a vibração não bate e somos atraídos por uma vibração mais baixa, condizente. Então é assim que funciona. Então, na Idade Média, então, o homem tinha aquela forte crença religiosa baseada em dogmas, né? O poder da igreja, dos reis era muito forte. Eles tinham o poder de vida e de morte sobre o povo, tanto o clero quanto os reis. A população não tinha escolha, não tinha direito de se defender. É difícil acontecer. Então, tudo isso, o homem já renascentista acreditava mais, começou a acreditar mais na ciência, né? Como ferramenta de desenvolvimento social. Começaram então a defender os direitos de cada indivíduo contra o poder absolutista da igreja. Então começaram sim a acontecer. Então pipocaram, começaram as universidades aqui, né? Constituídas 4 faculdades começaram a ser estudadas: teologia, medicina, direito e artes. Emmanuel nos fala para nós aqui. Então começaram a pipocar inteligências, querendo, ânsia de saber, que estavam amordaçadas, prontas para florescer, e chegou o momento. Então fala sobre Rogério Bacon, franciscano, inglês, né? Notável nos seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. Bacon, muito interessante. Mas a igreja, contudo, ainda, né, proibindo o exame e a livre opinião. Quer dizer, a opinião tinha que ser dela. Você não podia, aí no começo do renascimento foi complicado, você não podia bater de pé. Olha Copérnico, Galileu Galilei, tantos cientistas que não puderam. Não, a Terra é plana, não podia falar. Então é plana. Você ia até lá e depois, puf, não tinha mais nada. E hoje está assim de terraplanista. Está assim de terraplanista. Mesmo vendo tudo lá certinho, né? Ele está falando aqui, eu estou pensando, mas hoje em dia também está assim, né? Você não pode falar nada que também está errado. Eles que são terraplanistas e discordam da gente e xingam, porque a gente fala que a Terra é plana. Então, mas aí fazer o quê? A gente não tem como. E a arquitetura na Idade Média, as catedrais, então, são maravilhosas. Você teve na Europa, você viu. São obras de arte mesmo. Quem que eram esses? São aqueles construtores dos templos de antigo, lá do Paternon, de Atenas, do Egito, que reencarnaram e vieram, ficaram amortecidos um tempo e começaram aquela tendência inerente de cada um de nós, aqueles dons que muitos têm, um tem para música, outros têm para artes, tudo aí tem. Quanto às catedrais, tem o seguinte, é uma forma de manifestação da religiosidade, que não podia falar, não podia nada, mas as catedrais representam isso, porque são todas baseadas na religiosidade católica, né? Nos santos, aquela coisa toda. E aí a igreja não podia falar nada, porque a interpretação de cada um, né? Tudo por gótico. E a igreja não podia falar nada porque recebia muita grana. E a interpretação de que está lá, a interpretação é livre de cada um. Entende aquela que está pronto lá? Nós fazíamos. E ali a igreja não se meteu.
foi a arquitetura foi a única coisa que a igreja não meteu a mão na Idade Média. É belíssima. Foi a arquitetura mais arte, mais bonita e mais aquela área que foi mais desenvolvida depois então da Idade Média, chegando para lá, da arquitetura. Né? Então, os guias espirituais agiram muito, maravilhosamente bem, né? Então, o que nós podemos resumir, então? Isso que, pequenininho que o Emmanuel colocou aqui, lá na frente nós vamos ver, na Sexta Mundo, vamos destrinchar mais. Que o pensamento renascentista originou-se, então, do quê? Da articulação entre os valores culturais, presentes nos textos antigos, aqueles herdados do pensamento medieval. Juntou tudo aquilo antigo, lá da Grécia, como falei há pouco, de Roma, de todos os outros, uniram aquilo ali e começou a fomentação, aquela mudança. Então eles viveram aqui uma coisa muito interessante, que as pessoas já começaram a se modificar, os direitos, cada um com tudo aquilo ali. Por que eu tenho que trabalhar 18 horas por dia, aquilo ali? E começaram então, devagarzinho, as coisas. O período de transição da época. Como período de transição da Idade das Trevas para a luz, né, do desenvolvimento, né? E as catedrais da Renascença não são mais aquelas assim, elas já estão mais achatadas. Da Renascença vai ser muito rico. Então, mas o principal disso tudo é o despertamento humano. Então, criou-se então com a renascentista um ideal de universalidade. Isso. Universalidade, né? Perfeito. Então, eles acreditavam, os renascentistas, né? Acreditavam que a pessoa poderia vir, sim, aprender e saber tudo que se conhece. E aí, por que isso? Independente. Começaram as indagações, a filosofar. Por quê? Esse porquê e o para quê que começou a fomentar. Que ainda houveram muitas mortes, muitas tragédias, tudo certinho. Mas foi o início. Veio a Inquisição também, que tolheu um pouco. Mas tudo bem. Seguiu. O início foi bem. Então, o ideal do ser humano era, portanto, aquele que conhecia todas as artes. Era um direito, conhecer artes. Todas as ciências, vamos procurar matemática, que começou lá antes de Cristo, né? Tales de Mileto, Pitágoras, né? Os grandes matemáticos, filósofos, e veio. Aí começamos as artes plásticas, tudo começou nesse período do Renascença. Começou então essa fomentação. Não foi uma coisa que veio de roldão, como se fosse um tsunami, não. Foram de pontos da Europa, principalmente na Europa, que surgiu o movimento renascentista. Na Europa, ali. Né? Então ali já os conhecimentos começaram a aprofundar astronomia, mecânica, anatomia, que antes começaram a fazer autópsias. Foi nessa época. Abrir para ver o que tinha, conhecer o corpo, que a igreja não deixava, o corpo não podia ser tocado, não podia ser nada. Então começaram a abrir, morreu, vamos ver os órgãos, como funcionam os grandes médicos, ver o coração, ver tudo aqui. Então, por que não tá, o pulmão está preto, o outro não está? Entendeu? Então começam essas coisas, foram muito importantes para a ciência atual de hoje. Hoje, já não, as grandes faculdades hoje já não precisam nem de corpo humano direto mais. Hoje tem tudo de como se fosse um robô, tem todos os órgãos que simulam todas as doenças. Coloca no computador, agora vamos ver um câncer, coloca lá aquele, como se fosse um robô lá, vai ter um câncer ali. Ele já muda a cor dos estudantes, tudo aquilo. Os moldes em 3D também. Em 3D, tudo isso aí. Hoje já não precisa mais disso. Então tudo isso começou lá. Então começaram os experimentos. Foi devagarzinho. A ciência tem que ser experimental, tem que experimentar para ver o que acontece. A química, lá dos tempos, a alquimia dos tempos lá do início, vamos estudar. Foram conhecendo os novos compostos químicos. Quantos? Então, tudo isso aí, Leonardo da Vinci, o grande, né, mestre do Renascimento, podemos dizer. E da anatomia.
Tudo. Até o helicóptero já tinha na cabeça como fazer. Gênio, gênio. Espírito que veio exatamente na hora certa para deixar tudo aquilo ali. Coisa fantástica, né? Esculturas maravilhosas. Então, tudo isso aí. Então, quais seriam os fundamentos do renascimento? Significou, então, que o mundo passou a ter uma nova arte, novas mentalidades e formas de ver, de pensar e de representar o mundo e os humanos. Antes era o poder absoluto da igreja e dos reis, que mandava em tudo, o povo não tinha nada, a maioria analfabetos, os poucos que começavam a estudar seriam nos mosteiros, os monges, e as coisas começaram então. Os espíritos de luz sempre chegando, porque o Da Vinci não veio simplesmente colocado ali sem uma bagagem dele, como dizia o Rodrigo Paraguaçu, né, do pastramento dele, né? Então veio e desabrochou, veio com essa missão mesmo, né? E as coisas. Então nós podemos dizer aqui, pessoal, a título de curiosidade, de história geral, que eu trouxe para vocês, as características do Renascimento, que aqui ele fala, Emmanuel fala bastante aqui de universidade, mas não entra nos detalhes simples. Por exemplo, as principais características. Primeiro, o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do universo. Os homens começaram, as pessoas ser importantes. Nós somos importantes. Somos criados, mas somos importantes. Então, começamos a valorização, sim, valorização do homem como ser racional, respeitando o pensamento, as opiniões. Uns têm mais, aceitando opiniões, porque o nobre, ele não aceitava a opinião de um plebeu, porque não tinha capacidade, se você é inferior, não tem que dar palpite, não sabe, mesmo estando certo. Então, tudo isso, nós voltamos no grande mal da humanidade, egoísmo e orgulho, que é a base que a doutrina veio combater. Que o homem, nós precisamos eliminar na presente encarnação, porque nós não conseguimos eliminar nas antigas. Se estamos aqui hoje, porque ainda não dominamos, senão a gente estaria mais para frente, já estaria bem mais evoluído. Mas, infelizmente, ainda temos resquícios, mesmo conhecendo tudo, ainda somos atitudes egóicas, temos ainda, e de orgulho. Infelizmente, ainda temos. Por quê? Porque as coisas vão ser retiradas, coisa milenar que nós tivemos, não é fácil, mas é possível. A partir do momento que você tem a consciência, poxa, essa atitude não está legal. Então, essa valorização da racionalidade do homem, daqui a pouco, é uma dessas características do renascentismo, do renascimento, que veio exatamente para mudar o modo de pensar. Segundo, otimismo. As pessoas lá na época do renascentismo tinham uma atitude mais positiva diante do mundo, acreditavam no progresso, acreditavam na ciência, que podia melhorar a condição do mundo e das pessoas também. Lógico, quantas coisas vieram para melhorar, o primeiro tear elétrico, pode ser elétrico, movido, não sei o que tinha lá, que antes era tudo manual, que foi criado. Então, pequenas invenções na época, a lâmpada elétrica, tudo isso vieram, começando lá atrás, sempre um cientista continuava aquele, como Copérnico e Galileu. Copérnico foi Galileu, foi chegando, as gerações iam para o mundo espiritual, voltava, pegava aquilo ali e continuava. Então, passou-se então as pessoas serem mais otimistas, acreditarem que poderiam melhorar. Resultado da mudança de mentalidade. Exatamente, né? exatamente. Eu posso pensar e não vou ser julgada, não vou ser exatamente. Então, isso aí começou, olha a importância em termos de desenvolvimento espiritual, para vocês verem, é muito interessante. Então, apreciava a beleza do mundo, começaram a ver grandes pintores que retratavam a natureza, que vieram fazer tudo isso aqui. Então, esse otimismo, racionalismo, nós vemos um pouco. Então, contrapondo a cultura medieval, era baseado na autoridade, que era autoridade divina, não podia nada, divina entre aspas,
divina que os homens colocaram como de Deus, mas foi modificada pelos homens. Não podia ser contestada, em hipótese alguma. Então, o pessoal já começou a valorizar a razão humana. Olha aí, com base no conhecimento. Olha, só estou conhecendo isso aqui, mas por que está fazendo isso aqui? Isso aqui está comprovando que não. Então já começaram as indagações. Muita gente morreu por causa disso ainda, mas já foi fomentando devagarzinho as coisas começaram a acontecer. Fruto de quê? Da observação. Você já tinha a capacidade, usando a racionalidade, de observar aquilo que vai dar certo e aquilo que está dando errado. Então, e experiência das leis naturais. Começaram as leis, por quê? A época floresce uma planta, depois ela cai, depois ela amadurece. São leis divinas. Leis. O automatismo da respiração. Por que você respira? Por que você pisca os olhos e você não manda piscar? É coisa natural. Então, essa observação, por que acontece comigo? Então, começou a fomentar a ciência, as artes, a medicina. Então, isso aí foi muito importante para a gente. E o humanismo, né? O humanismo é uma coisa muito interessante. Quem que eram os humanistas? Eram os estudiosos, sábios, filósofos que traduziam e estudavam os textos greco-romanos. Começaram a ser estudados e trazidos de uma forma mais palatável para as pessoas. Então, isso aí é importantíssimo. Então, esses conhecimentos humanistas eram abrangentes, eram universais, foi trazendo. Então, nas diversas áreas, medicina, matemática, todas isso aí. Por quê? Porque a cultura helênica, nós já vimos aqui, era muito bonita. E foi realmente, como disse há pouco, escondida na Idade Medieval. Então começaram devagarzinho. E as capacidades das pessoas foram realmente desabrochando. Quantas coisas boas aconteceram. Mas também teve o hedonismo. Foi uma característica do Renascimento, que foi a valorização dos prazeres, da gula, da carne, sensoriais, carnais, materiais, e era junto. Por quê? Porque só tinha sofrimento. Tem que tirar a barriga da miséria. Tirar a barriga da miséria. Pouca comida, né? As mulheres totalmente submissas, eram escravas, apanhavam, não tinham nada ali. Prazer não existia. Todas as realmente. Também pelo uso da liberdade. Liberdade, que já começou. Então, é uma consequência. Então, aquele que não tinha nada, de repente, quem não comeu melado, quando come, se lambuza, né? Pode ser isso também, né? Então, essa aí é a história, basicamente, do renascimento nosso. Nós vamos estudar mais com calma, lá no capítulo 20, nós vamos ver isso aí. Alguma pergunta, gente, sobre o Renascimento? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Que uma coisa, voltando um pouquinho para a Idade Média, ano 1300 e pouco, o filme A Catedral do Mar, sugiro que vejam, porque é belíssimo, é uma série, na Netflix, ela tem uns 8 capítulos mais ou menos, e tudo se passou na Idade Média, e a perseguição dos judeus, seríssimo, filme inteirinho, sobre a perseguição dos judeus. Por quê? Catedral do Mar não chamou atenção. Veja, porque é belíssimo. E tem outro segmento que chama-se... Não lembro. O outro filme. Vale a pena ver o outro filme. E essa perseguição dos judeus, porque os judeus pensavam e tinham uma religião própria deles. Eles foram massacrados na época por causa de igreja também. Então não eram só nós de pensamento ocidentalista e católico, não, mas os judeus sempre foram perseguidos. Os judeus foram massacrados nessa época da Idade Média, coisa que os livros falam um pouco. Eu sugiro que veja o filme A Catedral do Mar. Muito bem lembrado. 8 A Catedral do Mar. Então, é uma coisa além do mar. A Catedral do Mar. É a catedral que é hoje a igreja de Barcelona, Igreja de Santa Maria del Mar, que existe lá em Barcelona. Então vocês vão ver a construção da igreja, foi feita pelo povo,
E o povo católico também, mas tinha que ficar escondido montando os santinhos lá. A igreja é belíssima, é a gótica, assim, no século XII, 1360, 1370, por aí. E existe, está lá em Barcelona, não conhecia essa catedral, feita nessa época. Boa dica. É muito interessante. Vamos ver então a transmigração dos povos. Foi muito importante, ainda é importante. Essa mudança, essa junção de culturas é muito importante para a evolução da humanidade. Por quê? Porque é uma forma de combater o egoísmo. Por que uma nação que se julga superior à outra, que não quer se misturar? Então, espíritos que precisam vir, porque aquele de hoje, que está numa nação rica, de repente, aquele que está na pobre é aquela que já foi, a roda de Sansara já virou e está naquilo ali. Então, a função dessa transmigração, essa miscigenação de raças é muito importante. E o Brasil, olha gente, o Brasil não foi descoberto por acaso. Essa transmigração de povos, essa miscigenação que nós temos aqui é fantástica. É fantástica, desde o indígena, com o negro, com os colonizadores europeus de várias épocas. Francês, holandês, Eu não sabia. português. A segunda maior língua falada no Brasil, vocês sabem qual é? É a tupi. Atualmente. A segunda língua mais falada no Brasil, segunda língua. Eu não sabia. Alemão. 3 milhões de pessoas falam alemão no Brasil, que são de raças. Do sul. Lá pro 3 milhões de pessoas, é a segunda língua mais falada no Brasil. Por quê? Essas pessoas que chegaram no sul, Santa Catarina, Paraná, eles misturaram. Hoje, quem desbravou Rondônia, Acre, Roraima, são os colonizadores do Rio Grande do Sul, que eram italianos, alemães, tudo, já estão lá em cima, produzindo, fazendo. Então o Brasil, essa miscigenação é fantástica. Fantástica. Então hoje, estão querendo, não sei, estava tão bem, começaram essa divisão agora, que não pode, tudo é pecado, tudo não pode falar, é perigoso falar. Uma coisa que era tudo irmão, está separando agora, não sei porquê. Eu só vi as caras do pessoal do sul e Não, as carinhas do racismo pessoal agora, lá. a gente nunca teve, normal. Era tão simples, não era aquele, as brincavam, ó negão, era uma coisa de amizade, fraterna. Pois é, mas Ficou pecado, é a mídia, né? mas virou pecado, não pode, você é tolhido. O que é isso, gente? Esse já estava lendo um canto que se hoje em dia os trapalhões Não podia mais. se desistisse já não podia mais, ia estar com processos e processos em cima, Gente, porque e é algo que em vez de agregar, segrega. Está segregando. Não é esse o objetivo. Por isso que as coisas ruins que ainda estão acontecendo é a necessidade da transformação. Vai ter que melhorar, não tenha dúvida. Então, calma e vamos lá. Então, essa da Alemanha, eu fiquei pasmo. A segunda língua mais falada no Brasil. Que falou normal. E dentro do alemão, tem cinco dialetos que mudam de região. Como nós temos dialeto aqui do Nordeste, tem um que fala puxa de um lado, do outro lado, o alemão tem também, do mesmo jeito. Muito interessante isso aí. Então, cada nação na época, lá na Europa, tinha uma característica própria, que foi aproveitada pelos espíritos superiores para a evolução da humanidade. Aproveitaram. E essas coletividades retornam na forma de outras nações. Você entendeu? Aquele que era daqui, volta para lá. Como o espiritismo nasceu na França e veio para o Brasil, os espíritos necessários para a propagação do espiritismo reencarnaram no Brasil também. É assim que funciona. Nada é por acaso. Enfim, retorna na forma de outras nações, a fim que suas qualidades sejam úteis em novos avanços. Então, aqui Emmanuel descreve 4 nações que retornam em 6. Eram 4, retornam em 6, dando uma ideia de como elas contribuiriam para o mundo que temos hoje. Então, vemos, para a gente entender. Portugal e na Espanha. A gente tem nações irmanadas,
seguiram juntas, né? Reencarna os antigos fenícios, foram reencarnados lá. Gente, Portugal teve a marinha mais importante do mundo, mais poderosa. Inclusive eu mandei para o Geraldo Herança fenícia. que uma guerra que foram procurar na Índia, você leu? Os portugueses iam na Índia e foram, os muçulmanos não deixaram. E eles rechaçaram. Eles voltaram e falaram, nós vamos conquistar. Então, mandou aviso. E eles prepararam, os muçulmanos, foram 300 ou 200 e tantos barcos de guerra em Portugal, que os fenícios, com 17 naves. Só que eles tinham tecnologia da época. Até os antigos lá da Índia, lá, eles tinham só 2 canhões na frente. Para combater? Os muçulmanos. Sim, mas para combater? Portugal. Portugal foi nos caminhos das Índias, primeiro. Tá. Não quiseram, atrás das especiarias. E os canhões das naus portuguesas eram de lado, vários canhões, enquanto tinha 2, tinha 5. Em 3 palitos, acabaram com a armada de 200 e tanto, ou 300, tá, Geraldo? E conseguiram comprar as especiarias e ficaram lá. Então, isso aqui eram os fenícios antigos que reencarnaram, que foram os grandes navegadores da antiguidade, os fenícios. Então, onde que hoje era Fenícia? Era onde o atual Líbano, ali que era Fenícia, Síria e norte de Israel. E tinha na marinha, eles eram os expertos, dizem até as marinhas, os fenícios chegaram até na América, muito antes de Cristóvão Colombo, chegaram. Então, essa capacidade, olha para você ver, lá da Ásia, chegaram, reencarnaram em Portugal e ali chegaram. Olha que legal. Então, eram aventureiros apaixonados pelo mar, os fenícios, e passaram a ser os descobridores das terras além do Atlântico, que somos nós. Tudo espíritos já vieram da Fenícia. Então, essa transmigração ocorre. Eles não foram para as Índias, resolveram virar para lá. Vamos ver o que tem por lá. Mandaram para casa. Olha para você ver, olha o que é isso? Intuição. Por que tem? Para a esquerda eu vou para a Índia, mas eu quero procurar outro caminho. E do lado de lá, o que será que tem? Vamos ver. E se cair lá, se for plano, cair? Freia. Descendo. Foi um vendaval que trouxe para cá, para o Brasil, uma Não, e pior que ventania. desanimaram, né? Porque teve uma calmaria também, que foi um tempão na calmaria, lá que não saía do lugar, né? Sem inventar, né? Então, gente, agora isso foi em Portugal e Espanha, os grandes navegadores, que foram, dominaram mesmo. Hoje, a América deve ser eles, né? Lógico, não tenha dúvida, descobrimento. Agora, Paris e redondezas, quem que foi lá? Reencarnariam ali os antigos atenienses, foram reencarnados ali com sua enorme paixão pelo saber, lançando novos ideais, novas formas de pensar e trazendo o iluminismo responsável pelas revoluções e lutas pela liberdade dos povos, presos sob os julgos despóticos dos seus reis, que foi culminar quando? Na Revolução Francesa. Na Revolução 1789. 1789. Tudo isso aí programado lá para trás, 200, 300 anos atrás, já veio vindo, né? E a ciência, né? Inglaterra, os grandes cientistas, tudo nessa linha. Olha para vocês verem, então, os antigos atenienses, sábios, reencarnaram ali nessa região, Paris, Inglaterra, aquele pedacinho ali. Lá em Portugal e Espanha, os antigos fenícios, conhecimento do mar. Na Prússia, Alemanha, a Áustria, tudo aquilo ali, quem reencarnou lá? Os antigos espartanos, firmes na guerra, aqueles militares duros, firmes, almas rebeldes, embrutecidos, que Atenas tinha que ser isso. Nasceu teu filho, com 7 anos não é teu mais. Vai ser treinado na guerra. Nós já estudamos aqui. Você não manda no teu filho mais. Está lá. Nasceu com defeito? Morre.
joga do desfiladeiro lá e morria. Tinha que ser saudável, para você ver. Então, almas rebeldes, embrutecidas, que deram origem, ficou conhecido como pangermanismo, uma ideologia da superioridade dos povos germânicos, que culminou aonde? No nazismo. Pangermanismo. Então, todos esses já vieram lá de trás também, que vieram vindo com que objetivo? Então, são espartanos, essa região ali toda. Os espíritos de lá que foram reencarnados ali. Os lutadores. Isso, espíritos rebeldes. Então, poderosos de conquista, né? Então, isso aí é muito interessante. E na Grã-Bretanha, ali, Escócia, que o pessoal desceu a águia romana. Os antigos, e aonde foram? Estados Unidos. E eram ali, os antigos romanos, e foram desenvolver aonde? A grande Roma dos tempos atuais, Estados Unidos, o grande exército, que militarmente, economicamente, hoje já não está tanto. Por isso se achavam os donos do mundo. Os donos do mundo. Antigos romanos. Você pode ver que a águia é o símbolo dos Estados Unidos. Nossa, veio o povo falar isso, né? Que A águia é o símbolo. Uma águia, mãe. Olha para você ver que tudo se desencadeia. Heranças, filho. Heranças que vêm. Por quê? Para aprenderem. Deixaram muita coisa também. Fizeram coisas boas? Sim. A Alemanha é uma potência. Então a guerra, a destruição dela serviu? Serviu. Estava desunida, se uniram de novo, estão indo, já com outro pensamento. Quer dizer, o pensamento germânico hoje já não é aquele que tinha dos antigos espartanos de dominar o mundo, etc, etc. Que fizeram o Império Austro-Húngaro, exatamente. Monstruosidade. Que causaram a Primeira Guerra, né, que foi o arquiduque lá, que se o nome dele, Arquiduque Ferdinando. Foi assassinado e desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Então, e mesmo assim, teve a Segunda também, né? Segunda Guerra. Então, essas coisas têm uma sequência, acontece. Mas tudo, se vocês verem, tudo tem um lado negativo, que foi, morreram muita gente. Os que morreram, aqueles que mataram também, gente. Não tem como escrever disso. 6 milhões de judeus foram sacrificados, foi uma troca. Aprenderam para quê? Para extirpar o ódio. Isso que nós falamos no começo aqui, que a Mariana já falou de uma coisa, que nós devemos, para aquelas pessoas que fazem mal, ao invés de nós odiarmos, mandar luz, é isso que precisa. Se você guardar uma raiva eterna, que passa de geração para geração, é o que estava passando, que hoje, infelizmente, alguns muçulmanos passam essa raiva contra os judeus, que vem de geração em geração, é terrível. Tem que ter um tempo de parar. Acabou. Errou? Vamos agora daqui para frente. Começar daqui para frente, acertar isso. É isso que a gente tem que fazer. Então a frase do Chico, aquela que a gente não pode voltar para fazer um novo começo, começa agora e faz um novo final. É isso que a gente tem que fazer na vida. Em termos evolutivos, em termos espirituais, em termos de fraternidade. Dominar o egoísmo que está entranhado, ainda que seja com resquícios dentro de cada um de nós. Ainda somos egóicos em alguma atitude. Não tem dúvida que ainda somos, mas temos a consciência disso, e já é uma grande coisa. A gente sabe quando exceder em alguma coisa, porque automaticamente nós aumentamos a capacidade da consciencial. A nossa consciência já está mais apuradinha, um pouquinho, mas já está. Quando você faz uma coisa e você sente uma perda, fala, puxa vida, isso aqui, eu acho que eu não fiz legal. Pronto. Pega um foguete e solta, excelente. Por quê? Porque a consciência tua está mostrando que você está aprendendo alguma coisa. Que você não é o rei ou a rainha da cocada preta, não. Então isso é bom. Então esse despertamento da consciência é o nosso objetivo aqui. Senão, não adianta nada. Então essa transmigração de povos é perfeitamente natural. Aí vocês podem perguntar, Emmanuel não fala aqui,
mas continua do mesmo modo, porque as reencarnações se sucedem. Aqueles grandes luminares daqui, houver necessidade de ir para algum país, lá, um ponto espiritual, ou você está bem aqui e tal, que tal, sei lá, nascer agora lá no meio do furacão da Idade Média, para você ser muçulmano, para você modificar isso aí. Então é preparado no mundo espiritual. Outro, você vai nascer como judeu agora, outro tal. Sai daqui, vamos transmigrar daqui um grupo bom, coeso, para que serem não só uma família, mas de pessoas que vão se encontrar em algum momento, em várias situações, por exemplo, em várias áreas de conhecimento, que se agrupam por afinidade e vão começar a mudar. Então é um médico, é um professor tal, que você tem afinidade, lá estudando o Alcorão, já vai ver isso aqui, gente, mas isso aqui está aqui, vamos ver isso aqui, tal. Vamos começar. O início dessas mudanças de confraternização, então a transmigração dos povos, é realmente a beleza da evolução e a beleza da vontade, podemos dizer assim, da capacidade de Deus de dar essa vontade de nós melhorarmos. Miscigenação das ideias. Aceitar ideias, ter que estar aberto. Por quê? Gente, se alguém provar, o que Kardec falou é fantástico. Se um dia a ciência comprovar que um dos postulados da doutrina está em desacordo, fique com ela. Pronto. Acabou. Só que a racionalidade não nos deixa afastar dela. Por quê? Perfeita. Mas tem muita gente que se afasta e corre. Corre. Até agora não aconteceu, Não. mas está tudo corretamente. Só que as pessoas correm, às vezes. Quando começa a sentir aqui o peso, né, entre aspas, né, da responsabilidade espiritual. É só ver que as reuniões nossas aqui, tem gente que vem, quer ver, de repente desaparece. Você nunca mais vê aquelas pessoas. É um entra e sai de público impressionante por causa disso. Então, Não aceitam. essa associação de espíritos que Emmanuel fala aqui é muito importante. Que se agrupam e vão reencarnar em algum lugar. Isso. Pode ser com missões específicas, preparadas lá na espiritualidade, na herança. Gente, ô turminha, então a turminha que precisa reencarnar lá, o que se habilita? Vamos ver as capacidades aqui. Ó. Os mentores falam, tudo bem. Então, o pai e a mãe que você vai nascer no Brasil, você vai nascer lá, qual é o problema? Nós estamos aqui no Brasil, mas não somos daqui. Estamos aptos para, vamos lá, então o pai, naquela família, vão nascer em outro lugar. Vai nascer uma boa, pode desandar tudo? Pode, porque o livre-arbítrio é um fato. Mas a tendência de um grupo, todo grupo desandar, é mais difícil do que emoção. Não é verdade? Então isso aí, olha para vocês, que engrenagem espiritual perfeita que é isso. Analisa para vocês verem. É onde está a necessidade. Aqui está bem, está calmo, vamos lá, para lá. Está muito manso aqui, está muito calmo. Diz que o bom marinheiro tem que enfrentar mar revolto. O bom aviador não pode ser céu de brigadeiro, tem que ter. Ela tem que saber como que vai. É assim que funciona. Porque senão se acomoda. As pessoas ficam malhadas porque levanta peso forte, né? Então se não forçar, o corpo vai atrofiar. Então, tudo tem uma razão de ser, gente. Vamos encerrar então com o final da Idade Média, né? Diz aqui Emmanuel, do plano invisível e em todos os tempos os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Isso aí nunca se deixava, né? Então, resumindo isso para a gente aqui. Então, a Idade Média, refazendo para a gente, foi um longo período da história que se estendeu do século V, né, V até o século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, que nós vimos aqui, em 476 depois de Cristo. E o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Hoje é Istambul. E eles continuam lá. Maravilhosa cidade. Espetáculo. Concordo. Eu gosto de ver as séries filmadas em Istambul, porque Istambul. paisagem. Coisa mais linda. Mais linda do mundo, é verdade.
Então, apesar das cruzadas terem sido um fracasso em seus verdadeiros objetivos, foi a partir dessas peregrinações que nós estudamos aqui que o comércio e o intercâmbio com outros povos se tornou possível. Vejam, o que eu disse a semana passada, o saco de limão faz a limonada, não é perdido. A espiritualidade aproveita aquilo ali, aproveita a nossa decisão, que seja errônea, vamos fazer alguma coisa boa. Então começaram a ser as trocas, serão mais fáceis, como nós vimos aqui de Portugal e lá conseguiram. Teve guerra? Teve, mas abriu o início dessa transmigração de povos que nós vimos atrás, né? Surgiu a burguesia, comerciantes que não tinham título de nobreza, e o pensamento então começou a mudar a cultura vigente, que a grande burguesia era aqueles que não eram nobres, mas tinham dinheiro, como o pai de Francisco de Assis, que nós vimos aqui. Era um grande comerciante, ele tinha poder, ali já mudou, ele não era nobre. Então, os reinos estavam cada vez mais consolidados, aqueles reinos, né? Diminuindo o poder dos senhores feudais e centralizando o poder dos reis. Porém, os meios de instrução eram escassos, já vimos aqui, não permitindo a existência de uma intelectualidade mais avançada. Era só o clero que podia, e aqueles apaniguados do rei, o resto não podia nem ler e escrever. Então é uma raridade, a maioria analfabeta mesmo, né? Porque não era do interesse da igreja que o ensino fosse aberto a todos, principalmente os conhecimentos científicos, que eles sempre sabem. Já foi falado aqui da Biblioteca Vaticana, né? Tem coisas lá que, se abrir todo mundo tivesse acesso, o mundo seria outro, não é verdade? Então, os conhecimentos teológicos e científicos tinha que ser pela teologia católica, não poderia sair daquilo rígida, fechada. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. É desse jeito. Então, começaram, então, vindo a pouco, surgiram as grandes universidades. No começo, só sob o domínio da igreja. Hoje nós ainda temos até hoje aqui dentro. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, de São Paulo, de Belo Horizonte, isso aí. Só que são só o nome, que são totalmente hoje independentes. Já não tem aquela rigidez da igreja católica, né? Então foram tornando-se cada vez mais independentes. As nações futuras começaram-se a formar e organizar. Quantas nações depois das guerras se fundiram, se separaram? A Iugoslávia era uma só. Quantas nações deu? Nasceram da Iugoslávia: Sérvia, Bósnia, Croácia, Hungria, Montenegro. Hungria. Não, da Iugoslávia, eu estou falando. A Hungria, a Hungria de lá. Saíram, outras agregaram. E assim, a vida, tudo tem uma razão de ser, né? Em meio das diversas guerras nacionalistas, como a Guerra de 100 Anos, né, que foi na França, né, com a atuação de quem? Joana d'Arc. Ataque de povos cristãos termina a Idade Média, com essa guerra tudo aí, com o marco da queda de Constantinopla, que permanece para sempre em poder dos turcos, como você disse agora, hoje conhecida como a linda Istambul. Visitem online a Catedral de Santa Sofia, lá em Istambul. Eu já fui, eu já fui online. É maravilhosa. Então, gente, encerrando, Emmanuel traz aqui uma coisa muito interessante para nós, né? Dizendo, que eu li há pouco, né? Vou ler de novo, que do plano invisível, em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e também de glória, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. E uma nova era despontava para a humanidade terrestre, com a assistência contínua do Cristo, cujos olhos misericordiosos acompanham a evolução dos homens lá dos arcanos do infinito. Muito bonito. Vocês já notaram que Emmanuel fala sempre Cristo e não Jesus? Cristo realmente é o enviado, é aquele Espírito que veio realmente. Jesus era o nome humano do Espírito que seria Cristo. Então ele tornou-se Cristo quando ele se iluminou no deserto, podemos dizer assim, que ele assumiu toda a sua espiritualidade desculpa falar, mas de cabo a rabo.
O olhar dele, ele olhava e enxergava a célula, enxergava o átomo, enxergava tudo, o poder dele, ele sentiu, ele viveu como homem por necessidade, ele tinha que sentir o que era viver como homem, e depois ele desabrochou, então tornou-se Jesus, tornou-se o Cristo. Isso é fantástico a gente ver. E ele sempre dizia, meu Pai, o Criador. Como que ele pode ser Deus? Não, ele não é Deus. Não. Ele é aquele enviado que veio para cuidar desde a formação da poeira cósmica que começou com o nosso mundo e de outros mundos, cada um tem o seu Cristo, né? E nós estamos aqui nessa lutinha nossa aqui, animados, apesar de tudo, apesar de perdas, apesar de tristeza, apesar de doenças, mas vamos, como dissemos há pouco, tem muito a agradecer, né? Só da gente ter começando a despertar esse nosso discernimento, de saber escolher, de entender situações, apesar de toda a influência negativa que querem jogar em cima de nós resistimos e estamos indo. Joga a gente no chão? Joga, mas não fica deitado. É questão de sacudir e seguir adiante, porque antes a gente poderia ficar caído, hoje não. Hoje nós temos bagagem para levantar, agradecer e seguir adiante. Queridos nossos que partem, partiram fisicamente. Afinidade, existe amor, não acaba jamais. Então, por quê? Vamos entender isso como uma viagem das pessoas, que um dia nós vamos viajar também, outros ficarão com saudade de nós. Será que vão? Tomara. Pretensão também, né? Mas tudo bem. Mas é isso aí, gente. Então nós encerramos hoje o capítulo 19. Vamos iniciar então. Olha, está chegando o final do livro, moçada. Esse o capítulo 20 é muito legal, é grande também, então não sei se não sei se vai dar para fazer em dois estudos, vamos ver. Tem a Renascença no Mundo, né? Movimentos regeneradores, Missão da América, o plano invisível e a colonização do Novo Mundo, é bonito. Apogeu da Renascença, Renascença religiosa, que vai estudar, a popular Companhia de Jesus, que mandou e desmandou, mandava até em Papa, tinha até o Papa Negro que falava, né? A ação deles, jesuitismo. Então vai ser um capítulo muito bom que eu convido todos a acompanhar, inclusive você que está nos assistindo na sua casa, vem, que é muito interessante, nós vamos ver na próxima semana. E se você mora em Pouso Alegre, vem assistir conosco aqui, venha, participe, é muito gostoso, a gente ri bastante, aprende bastante, e o calor humano aqui é muito bom. Sejam sempre bem-vindos. Então, gente, eu vou me despedir, prometendo que na próxima semana estaremos aqui e, como de costume, vamos participar dessa oração final que a nossa irmã Elisante vai fazer. Um abraço a todos. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma semana. Obrigada, Pai, por essa energia tão gostosa que nós recebemos aqui, por esse passe maravilhoso que renova as nossas forças e as nossas energias para a gente seguir na nossa caminhada. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, que fluidifique a água que você tem na sua casa e que coloque nela todos os remédios que precisamos para a cura dos nossos males, para a cura do nosso corpo e do nosso espírito. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem.
esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, pessoal.